Oh Lord, my God, what an awesome wonder. Consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sing my soul. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa e com todo o povo de Deus. Hoje é o primeiro domingo do mês de maio. Nós estamos começando hoje e durante todo esse mês nós vamos trabalhar uma nova temática, um novo assunto. Até então, nós já trabalhamos esse ano sobre os relacionamentos com Deus, conosco mesmo, com a igreja, com a sociedade. No segundo momento, nós trabalhamos sobre a pandemia, que já faz parte da nossa vida, e como crentes, nós podemos, pela graça de Deus, aprender muitas lições com tudo isso que está acontecendo. E hoje, o primeiro domingo de maio de 2021, nós vamos trabalhar sobre o crescimento espiritual. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, a Bíblia, na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segundo livro, ou segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. Leiamos. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Agora volte um pouquinho. O primeiro livro de Pedro, um pouquinho anterior, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. O primeiro e o segundo versículos. Está escrito assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Oremos. Espírito Santo de Deus, pedimos agora que o Senhor esteja aplicando no coração dos irmãos, da igreja, daqueles que me ouvem, aplique a tua palavra para que nós possamos sair alimentados, edificados e desafiados para viver e experimentar a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, essa nova temática sobre atingindo a estatura de Cristo, sobre como alcançar a maturidade espiritual, eu entendo que nenhuma verdade na Bíblia é mais importante do que isto, do crescimento dos crentes. Não o crescimento na estatura, mas crescer espiritualmente. E esse crescimento tem que nos levar, como crentes, como cristãos, como povo de Deus, tem que nos levar à maturidade espiritual. Muitos que
estão na igreja, muitos que professam a fé em Cristo, ainda não entenderam a importância, como é importante, irmãos, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento de Deus, mas crescer também na estatura, até alcançarmos a estatura de Cristo. Só que, para nós, irmãos, enquanto povo de Deus, nós temos muita dúvida, ou nós temos muito equívocos a respeito sobre a estatura que o cristão deve alcançar, sobre o crescimento espiritual. E o primeiro engano que muitas pessoas entendem, muitos crentes acham que o crescimento espiritual é algo que acontece de uma maneira automática. Isso não é verdade, irmãos. Quando nós somos salvos tão somente pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus. E esse novo nascimento que acontece, ele acontece uma única vez. Paulo diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e agora tudo se faz novo, segundo aos Coríntios 5,17. E como nova criatura, nós precisamos crescer na fé, até a maturidade. Quando o crente ele recebe o Espírito de Deus no seu coração, isso vai permitir que o cristão viva de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira piedosa, e essa caminhada vai levá-lo necessariamente ao crescimento espiritual. Certa vez, perguntaram para um homem, na entrada de uma cidade, se tinha nascido algum grande homem naquela cidade. Ele disse: não, aqui só nascem bebês. Irmãos, ninguém nasce grande, maduro do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista físico. Nós nascemos bebês. E um bebê, irmãos, quando ele nasce, ele não sabe falar, não sabe andar, não sabe trabalhar. E isso é normal, óbvio. Agora, seria estranho e esquisito se depois de 20 anos essa pessoa ainda não consegue falar, andar, trabalhar, porque já mostra e revela alguma coisa anormal. O crescimento espiritual, ele não vem de uma maneira automática. Ele é fruto de uma caminhada de fé, caminhada diante de Deus, no meio da congregação dos santos, e essa caminhada em submissão, em obediência, em comunhão, intimidade com Deus e com os demais, isso vai nos levar, irmãos, à maturidade. Um outro equívoco é que o crescimento espiritual, ele não se mede, né, o amor de Deus por nós. Quanto mais maduro eu estiver, quanto mais maturidade espiritual eu alcançar, isso não é, irmãos, medido por causa ou em decorrência do amor de Deus por nós. O amor de Deus, ele independe do nosso grau de maturidade. O amor de Deus por nós, enquanto filhos de Deus, ele independe do nosso grau de espiritualidade. O amor de Deus por nós, ele não está condicionado a nenhuma ação ou reação humana, porque Deus é amor. Ele ama a todos de igual forma. O crescimento espiritual também, irmãos, muitas pessoas acham que depende de muito tempo. Existem crentes que já foram salvos há muito, mas há muito tempo, mas cresceram muito pouco. Alguns foram salvos há pouco tempo, mas, no entanto, cresceram muito rápido
na fé. Tem pessoas que estão na comunidade de fé há 10, 20, 30 anos e não é capaz de discipular, de ministrar a palavra de Deus, de aconselhar outros na caminhada de fé. Enquanto, irmãos, outros que nasceram espiritualmente falando, nasceram de novo, começaram há pouco tempo e muitos são professores da escola dominical, são discipuladores, são conselheiros, têm maturidade espiritual suficiente para levar outras pessoas ao conhecimento de Deus e outros ainda à maturidade cristã. Ser maduro não é uma questão, irmãos, de acúmulo de conhecimento. Ser maduro, maduro na fé, não é uma questão de saber muito. Ter conhecimento da Bíblia, conhecimento bíblico, não significa ter maturidade espiritual. Um não é consequência do outro. O contrário pode acontecer. Aquele que tem maturidade espiritual, ele tem o conhecimento da Bíblia, porque ele tem um conhecimento de Deus. O crescimento espiritual é uma maneira, irmãos, de ser ativo na igreja. O crescimento espiritual é uma questão que nos leva, ou é em decorrência de uma caminhada que seja de fato e de verdade compromissada com o reino de Deus e os seus valores. Irmãos, é claro que tem muitos crentes que estão na igreja, estão servindo a comunidade, mas o fato de estar ocupado e fazendo coisas na igreja, necessariamente, irmãos, não significa um crescente na vida espiritual. Existe uma dificuldade que muitas pessoas acabam incorrendo, é que muitos pensam que por estarem ocupados na igreja, são maduros espirituais. Irmãos, envolvimento na comunidade, envolvimento com as ações sociais da igreja, isso não significa necessariamente que nós alcançamos a maturidade espiritual. Fazer coisas para Deus, irmãos, isso não mostra e não revela muita coisa. Olha o que está escrito em Mateus 7, 22 a 23. O Senhor Jesus chamando atenção. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a espiritualidade, a iniquidade. Irmãos, crescimento espiritual não tem nada a ver com atividades eclesiais ou atividades na comunidade. Crescimento espiritual não tem nada a ver com conhecimento da Bíblia enquanto um livro. Crescimento espiritual é muito mais do que isso. Uma outra coisa, irmãos, que é importante trazer à nossa memória é que crescimento espiritual não tem nada a ver com prosperidade. Muitos pensam que posses, ter muitas coisas é uma indicação de maturidade espiritual. Isso não é verdade. E por outro lado, irmãos, ter pouco ou não possuir nada não significa que ele tem a desaprovação do Senhor. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O Senhor, ele tem propósitos diferentes para cada um de nós. Muitas pessoas que podem ter tudo, não têm nada. E outros que não têm nada, mas tendo Deus, um compromisso com Deus, comunhão, intimidade com Ele, podem ter tudo. Então, irmãos, o que eu gostaria de trabalhar nesta manhã de domingo, o que é a maturidade espiritual? Irmãos, de uma maneira muito simples, a maturidade espiritual é o resultado daquilo que sabemos e daquilo que fazemos a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus
e da nossa relação pessoal com Ele. Crescimento espiritual nada mais, nada menos do que corresponder à prática com a sua posição em Cristo. Crescimento espiritual é a convergência entre o saber e o praticar, entre o viver e aquilo que eu faço. E isso, irmãos, é resultado da comunhão, da obediência e do fazer a vontade de Deus. É uma questão, irmãos, o crescimento espiritual é uma questão de compromisso, dedicação, fé e confiança naquilo que Deus é enquanto Deus e naquilo que Ele faz em relação a nós como povo dele. Se isso é verdade, irmãos, então é imperativo, é de extrema importância saber que nós precisamos, como crentes, como cristãos, nós precisamos crescer espiritualmente. O crescimento, irmãos, na fé, para o crente, tem que ser uma questão prioritária. Entenda isso. O Senhor, Ele nos criou e nos colocou neste mundo. E como todo construtor, ele tem um propósito. A nossa estadia e permanência aqui na Terra, irmãos, tem um propósito. Eu gostaria de ilustrar essa situação. Pense comigo. Alguém compra uma Ferrari. É um dos carros mais caros do mundo. E ele pega essa Ferrari e leva para a fazenda, leva para o sítio. E esse carro vai trabalhar numa estrada de terra, em meio a pedras, pedregulhos. E essa Ferrari fica ali, trabalhando na roça, no sítio, fazendo coisas absurdas. Pense numa outra situação. Você compra um trator que foi projetado, fabricado para trabalhar no campo. Você compra esse trator e leva para a cidade. Em vez de andar com carro na cidade, você vai andar com trator. Não é estranho, irmãos? Uma Ferrari que custa milhares, trabalhando na roça, carregando as coisas de uma fazenda. Não é estranho, esquisito, um trator na cidade, fazendo as coisas que um carro deveria fazer? O que a gente aprende com isso? É que tanto o carro quanto o trator, eles estão sendo mal utilizados. E eles não foram fabricados para essas finalidades. Então entenda isso. Em relação a nós, crentes, Deus nos criou, entenda isso, Deus nos criou para a glória dele, para o louvor e para a glória do seu nome. O versículo que nós lemos de Pedro, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós fomos criados, irmãos, para a glória de Deus. E o problema é que muitos crentes não sabem por que e para que foram criados. As pessoas incrédulas, as pessoas que estão no mundo e não têm um conhecimento, pelo menos razoável, de Deus, eles não sabem por que e para que foram criados. E eles estão fazendo e praticando coisas para as quais eles não foram criados. Isso nós sabemos. Mas agora, em relação a nós, a questão, irmãos, é que muitos crentes são como um carro caro, um carro de corrida, potente, turbinado, correndo por uma estrada de terra, poeirenta e rochosa. Muitos crentes são como um carro muito caro,
mas estão carregando cargas pesadas que não foram criados e nem projetados para isso. Nós somos criados para a glória de Deus. E se isso é uma verdade, então nós devemos viver como Deus nos criou para viver. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Você não é um robô. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem uma mente, tem uma emoção, você tem uma vontade. A Ferrari, usada na fazenda, ela não tem escolha. Ela opera como foi forçada a fazê-lo. Ela não tem escolha, ela não tem uma outra opção. Ela está lá na roça. Mas em relação a nós, filhos de Deus, nós não somos forçados, irmãos, a viver da maneira inadequada, imprópria e contrária à vontade de Deus. Nós temos a opção, nós temos a escolha de viver para a glória de Deus ou não. Para a salvação, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Somos salvos pela fé. Mas em relação, irmãos, à caminhada de fé, o nosso crescimento até alcançar a maturidade, isso depende de cada um. Então, se nós queremos crescer em Deus e no conhecimento de Deus e frutificar em toda boa obra, vivendo de um modo digno, então, irmãos, nós temos que querer fazer o certo. E outra coisa, irmãos, o tempo não é para quando, em outro momento, quando envelhecer ou quando tiver uma possibilidade maior para isso. O tempo de praticar o bem, de fazer o que é certo, ela começa a partir do novo nascimento, quando o Senhor nos dá uma nova vida. E essa vida, irmãos, quando o Senhor nos dá, Ele nos dá para que nós possamos vivê-la, para que nós possamos praticar as coisas que nós vamos aprendendo durante a nossa caminhada, até chegarmos à maturidade na fé. Uma coisa que tem que ficar bem clara aqui é que os crentes em Cristo, nós somos completos. Mas, irmãos, nós temos que não só entender essa verdade, mas também viver da melhor maneira. E nós não conseguimos, irmãos, avançar nesse crescimento até atingir a maturidade, porque o nosso apego e o nosso amor ao pecado, ele é um dos problemas. Nós temos, irmãos, uma natureza pecaminosa. E como tal, ela tem uma inclinação natural para errar e para pecar. Mas isso não é e nem pode ser uma desculpa, porque a palavra de Deus nos informa que o Senhor, Ele colocou o Espírito Santo no nosso coração. Ele colocou, nos deu uma nova vida em Cristo. Nós temos uma nova natureza, a própria natureza de Deus. E essa natureza de Deus em nós, ela nos dá a capacidade para viver da melhor maneira e fazer aquilo que é o certo e para a glória de Deus. Crescer em Cristo e crescer espiritualmente é uma questão, irmãos, de escolha, de exercer a nossa vontade e fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. A pergunta é: como, pastor? Pela palavra. A vontade de Deus está na palavra. Por isso que o crescimento espiritual é corresponder à nossa posição em Cristo com uma prática diária. Se eu sou um filho de Deus, se eu ando com Deus, se eu tenho comunhão, compromisso e intimidade com Ele, irmãos, vai ser consequência natural crescer rumo à maturidade, à estatura de Cristo. Eu gostaria de ler um texto, se você pudesse aí abrir
a Bíblia, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 13. Preste bem atenção no que a palavra de Deus chama a nossa atenção e cobra de nós, enquanto crentes, cristãos, a nossa responsabilidade rumo à maturidade, rumo à estatura de Cristo. Efésios 4, 13 e seguintes. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Preste atenção. À perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. Por que, irmãos, crescer no conhecimento de Deus até atingir a estatura de Cristo? Verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, de doutrinas estranhas, esquisitas, avessas à palavra de Deus, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, esse versículo, por si só, ele já é uma mensagem para o dia de hoje. Verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. No momento do ministério de João Batista, ele estava conversando com os discípulos e Jesus estava se aproximando, estava chegando. João Batista apontou para o Senhor e disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais de Cristo em nós, mais os frutos do Espírito Santo vão surgindo e vão se desenvolvendo na nossa vida e através dela. Quanto mais crescemos no conhecimento de Cristo, mais teremos os frutos do Espírito Santo. E isso, irmãos, depende de cada um de nós. Por isso que existem muitos crentes que estão há muito tempo na comunidade de fé, mas que não cresceram, continuam como crianças espirituais, precisando de leite, da mamadeira. No entanto, irmãos, existem muitos outros crentes que estão crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Isso, irmãos, não é resultado de um longo tempo na comunidade, na igreja. Isso é resultado da nossa comunhão, da nossa caminhada com Deus, ouvindo aquilo que Ele tem para cada um de nós, na sua palavra. Não só ouvindo, mas obedecendo, colocando em prática, andando na luz, praticando a verdade. Os assuntos que nós trabalhamos até agora, do início do ano até agora, irmãos, tudo tem a ver com o crescimento na fé. Tudo tem a ver com a maturidade. A nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a família, a nossa comunhão com a comunidade de fé, a nossa comunhão com o próximo, ela é derivada, ela é consequência do nosso nível de espiritualidade.
a resposta que nós estamos dando enquanto povo de Deus, enquanto crentes, a essa pandemia, a esse vírus que tomou conta do mundo, irmãos, a nossa ação, reação em relação ao que está acontecendo, ela vai depender do nosso grau de maturidade. Um crente maduro, ou pelo menos que está crescendo no conhecimento de Deus, ele vai fazer uma leitura do contexto no qual estamos inseridos, à luz da palavra de Deus, à luz da vontade de Deus. Um crente imaturo, ou que ainda não cresceu em Deus, ele vai fazer um outro tipo de leitura. E isso, irmãos, vai prejudicá-lo, vai fazer com que ele faça uma leitura errada, pessimista e longe daquilo que ele deveria entender, que o nosso Deus reina e que Ele é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Crescimento espiritual não tem nada a ver, irmãos, com aquilo que nós achamos. Crescimento tem a ver com a nossa caminhada com Deus. Que nós possamos, como povo de Deus, entender que o crescimento espiritual é uma consequência natural daquele que anda com Deus, que o ama e que o serve. Que nós, irmãos, enquanto povo de Deus, nós possamos crescer até atingir um certo nível de espiritualidade. Porque esse crescimento em Deus vai nos ajudar, irmãos, a viver o dia de hoje e os demais dias que o Senhor tem para cada um de nós. E a resposta que nós damos às nossas crises, limitações, imperfeições, vai depender do grau de crescimento de cada um. Que nós possamos, irmãos, como povo de Deus, crescer na fé, para que sejamos homens e mulheres de Deus, para que a nossa comunidade de fé, a nossa igreja na qual congregamos, possa ser uma igreja segundo o coração de Deus. Vamos orar nesse sentido? Pai, nós te agradecemos porque nós não estamos mais onde estávamos, mortos em nossos delitos e pecados. Mas nós te pedimos perdão porque nós não estamos onde deveríamos estar, num crescendo no conhecimento de Deus, crescendo na graça de Deus, crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, cada vez mais se submetendo à direção, iluminação e orientação do Teu Espírito Santo. Senhor, trabalhe os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor. Só assim nós vamos te conhecer mais, te amar mais, te obedecer mais e fazer somente aquilo que exalta e que glorifica o teu santo e bendito nome. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos tome pela mão e não permita que nós possamos se distrair com as coisas da carne, com as coisas do mundo, mas que os nossos olhos, Senhor, estejam postos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador
da nossa fé. Em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que você, meu irmão, minha irmã, tenha um dia abençoado e que à noite nós possamos estar lá no templo, junto, louvando e adorando o nosso Deus. O nosso culto presencial, por enquanto, por hora, é só aos domingos, no culto das 18h30, lá na Rua Córdoba, 11, Maringá, e você está convidado. Nós estamos tendo todo o cuidado, os cuidados sanitários, e vai ser, irmãos, um momento de aprendizado, de edificação e de desafio. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua vida, a sua casa, a sua família, onde você trabalha, naquilo que você faz. E lembre-se, a palavra de Deus é muito clara. Naquilo que você come ou naquilo que você bebe, você deve fazer tudo, qualquer outra coisa, você deve fazer tudo para a glória de Deus Pai. Que você tenha um dia abençoado e até a noite, se Deus quiser.